enfesado, se lembrando da família toda, vai comer aquela comida, às vezes até a polícia mesmo do estado que tem aí, que é cuidado pela companhia, vem, você vai comer, às vezes se você reclamar uma palavrinha assim, mete a porrada, vai pro xadrez, aquela coisa medonha. Isso aí, se fosse possível, precisaria publicar até no jornal, porque assim os diretores da firma seria melhor para eles verem. Também tem muitas coisas que ele não sabe o que eles fazem aqui. A administração daqui, o problema é este. Porque aqui é um massacre. Aqui é um massacre. Olha, no mês passado mesmo mataram dois trabalhadores, quer dizer, que não era daqui da firma, eles eram do empreiteiro. Mas só por causa de problema de alimentação. Mataram, a polícia matou, porque é o seguinte, que eles estavam trabalhando, reclamavam que já fazia 2 dias que não tinha alimentação direito, então em vez do empreiteiro chamar o dono da firma para fazer o acordo lá entre eles, vai chamar a polícia. Eu não sei lá, eles que mataram aí, não sei no que foi. Por causa de quê? Só por causa de uma coisa dessa? Então sempre o trabalhador vai reclamar por causa de uma alimentação, quer dizer que vai ter um problema desse? A gente tem que ficar calado? Não pode. É só o que faz dizer é isso, né? Quer dizer que aí não quer saber do serviço, né? Quer dizer que o serviço vai, se a obra está do jeito que está hoje em dia, se está, vai tudo é dos braçal, né? Nós temos que coisar é do profissional braçal todos, que trabalha, é isso aí é que nós temos que ver. Se o movimento que está aí, mas quantos já vieram aqui, já trabalharam e já foram embora, né? E já voltaram de novo, e é por isso que está o movimento. Não é só por causa da administração que sai, não, sai por causa da mão de obra de qualquer um funcionário que se encontra aqui dentro, né? De todos os cantos do país, todo canto tem gente aqui, ganhando o pão de cada dia, e no fim tem deles que pegam a malária, vai embora, às vezes até morre, né? As cenas obtidas nas residências operárias do projeto Jari demonstram muito bem os aspectos mais graves da marginalização desse tipo de megatecnologia. Nós temos ali um operariado vivendo como que num campo de concentração, separado de suas famílias, totalmente desenraizado, alienado, ali numa rotatividade total, que parece ser de 100% ao ano. Se vê aí claramente a intenção do projeto em não deixar com que apareça uma população local, enraizada, fixada àquele solo. O que se quer é apenas um operariado super barato que sirva de escravo, por assim dizer, e que no momento em que não mais se precisar dele, possa novamente desaparecer. A atividade comercial do Beiradão é tão grande que cria um poder aquisitivo, se o senhor comparar com outras populações, bastante alto. Basta se levar em consideração que a folha de pagamento da Jari hoje está em torno de aproximadamente 40 milhões de cruzeiros por mês. Então, a maior parte desse dinheiro hoje é gasta no Beiradão. Então, isso cria realmente uma atividade comercial muito grande. A empresa não tem cooperativa, não vende diretamente? Tudo é comprado do comércio de lá? Ou vocês... A empresa tem só supermercado. Quer dizer, além do supermercado, a maioria dos itens que não existem no supermercado são adquiridos diretamente no Beiradão. Agora que vocês, por exemplo, não sentem a necessidade de que se criem alguns municípios, já que parece que o crescimento dessas áreas é mais dinâmico do que as próprias sedes dos municípios. Possivelmente... Aqui é o município de Almerim. E a sede da cidade está mais abaixo do rio. Sim, mas não se pode criar um município dentro de uma imagem, porque o município realmente tem direito público. Eu sei, mas dentro do município é uma propriedade privada. Sim, agora dentro do município de Almerim... Toda a propriedade municipal, toda área do município pode ser privada. O problema aqui não pode ser um município só uma propriedade. Eu não estou me referindo ao projeto, estou me referindo a uma autoridade administrativa. Uma outra condição seria uma infraestrutura governamental, do poder público,
Quer dizer, ela quando se instalou aqui, ela soube que ela carregava o ônus efetivamente de se instalar numa região desértica, numa região despovoada, em que ela tinha necessidade para viabilizar esse projeto de montar uma infraestrutura. Então, durante todos esses 12 anos de implantação do projeto Jari, ela tem carregado esse ônus, exclusivamente esse ônus. Hoje o senhor está numa cidade que tem água, tem esgoto, tem transporte, etc., que é um ônus que a Jari efetivamente carrega pelo fato de ela ter se implantado. Como quem estava dizendo, não era eu, mas um reclamo que eu ouvi de diretores aqui da Jari. Segurança armada e tendo até cadeia própria. Bom, isso... Visitando o projeto, eu acho que aí... Mas aí vem a minha pergunta, logo ela falou, eu quero uma pergunta, é a pergunta que eu faço do que me permitirem e que eu gostaria de ouvir. Tanto que eu estou oferecendo crédito, senão eu não estaria perguntando. A resposta objetiva e negativa não existe. Vossa Excelência aí tem que acreditar efetivamente na minha palavra e da palavra dos meus companheiros. Estaremos nós certos em percorrer este caminho chamado progresso, isto é, produção cada vez mais de energia, cada vez mais concentrando riqueza, cada vez mais concentrando poder e, por consequência, tirania, despotismo. Não estaremos errados na construção das megalópolis, na construção das grandes catedrais, que são as fábricas modernas, com a automação, com o racionalismo mecanizado da automação. Não há necessidade de uma revisão crítica disto tudo. Pois bem, Jari é exatamente a ponta deste processo megatecnológico e que não serve para o Brasil, não serve para a Amazônia. O que hoje acontece na Amazônia nada tem a ver com desenvolvimento, com progresso no verdadeiro sentido destas palavras, que significaria uma melhora definitiva, substancial e sustentável da vida das populações locais. O que ali acontece hoje é um saque imperialista e endocolonial, pois os aproveitadores são gente de fora, tanto internacionais como nacionais, o que pouca diferença faz, gente que vem de fora saquear de maneira imediatista as riquezas da Amazônia, destruindo-as definitivamente para proveito próprio fora da região, enquanto que a população local acabará com a devastação, terá apenas a devastação, a marginalização, a fome, a miséria e os desequilíbrios hídricos e climáticos. As vantagens para o Brasil do projeto Jari, em nossa opinião, obviamente, são as seguintes. Em primeiro lugar, o aporte de uma tecnologia para a região amazónica, até aqui não aproveitada, que poderá ser utilizada em outros projetos de menor porte, mas de igual importância. A cultura do arroz nas várzeas amazónicas poderá ser multiplicada por toda a Amazónia. A plantação de florestas homogéneas rodeadas dos cuidados necessários poderá também ser outro facto. Esses são essencialmente os vantagens que nós vemos para o Brasil no aspecto operacional. No aspecto económico, ressalta as vantagens no balanço de divisas do país. Eu diria que entregar a Amazônia às multinacionais seria o mesmo que você contratar cabras para cuidar de hortas, como diria o professor Orlando Valverde. Ou pior ainda, seria pior do que você contratar gangster para cuidar do seu tesouro. O governo brasileiro tem, portanto, a responsabilidade de rever a sua posição e ultrapassar esta fase copista e macaqueadora e imitadora de outras civilizações. Ele tem que encontrar um outro modelo. E a prova está que o modelo econômico extrovertido de exportação vem predominando desde 1964, quando já deveria ter sido superado. O Brasil tem que se debruçar
sobre a sua fronteira, sobre o seu mercado interno, sobre as suas vocações regionais, sem tentar alcançar o desenvolvimento copiando tecnologia alienígena, tecnologia dos outros povos. Nós temos que ter a nossa tecnologia. Ela tem que ser uma tecnologia cabocla, aborígene, nativa. Já que é assim e que a situação é de extrema gravidade na Amazônia pela presença da Jari e outras multinacionais do mesmo tipo, eu diria que uma solução imediata e, digamos, que poderia resolver imediatamente o problema seria a presença concreta das autoridades dos 3 níveis no projeto, isto é, a presença de autoridades municipais, estaduais e federais. Com isso eu excluo a ideia de qualquer criação de território federal na área. Mas a solução definitiva, já que nós não podemos paralisar esse projeto e outros, a solução definitiva seria a nacionalização desse projeto. Seria uma nacionalização bastante econômica, porque eles confessaram que apenas investiram $700 milhões. E isso, numa nacionalização em termos federais, seria nada. A solução seria essa e imediata. A Amazônia não é, como alardeiam os exploradores, os saqueadores, um deserto ou um imenso vazio. Muito ao contrário, existe muito povo lá. A densidade populacional é muito baixa, é verdade. Mas para aquele estilo de vida, ela nem deveria de ser mais elevada. O índio soube viver durante 30 mil anos naqueles magníficos ambientes, uma vida extremamente significativa, de fantástica integração homem-natureza. O índio é um verdadeiro ecólogo, um homem que sente profundamente a complexidade, a harmonia, a integração daquela floresta, que venera aquela floresta, que sabe tirar o máximo de proveito sem destruí-la. O caboclo, que é talvez algo menos integrado na floresta do que o índio, mas é ainda extremamente integrado, especialmente o caboclo que vive nas margens do rio, da pesca e daquela pequena lavoura que ele faz na várzea. E quando vi a beleza da vida com seus barquinhos dentro daquela floresta, eu senti realmente o desastre da marginalização que espera essa gente. Vários são os fatores que levaram à nacionalização do projeto Jari. Eu diria que os principais são, o primeiro, o relativo fracasso do Sr. Ludwig no projeto, e depois também a opinião pública nacional, que pressionou fortemente. O Sr. Ludwig então se interessou e acabou pressionando o governo brasileiro no sentido de comprar o projeto. Primeiro, não pagando as suas dívidas. Isso conduziu para a compra do projeto, que eu diria uma nacionalização entre aspas. No dia 26 de janeiro de 1982, foi firmado o acordo básico pelo qual o Sr. Azevedo Antunes daria $40 milhões, os outros 22 empresários liderados por ele deverão dar $60 milhões, enquanto o Banco do Brasil paga $180 milhões, e além disso, o governo que utiliza esse dinheiro, que é um dinheiro do contribuinte brasileiro, garante ainda o pagamento de infraestrutura de todo o projeto, garante todas as terras públicas que se tornarem necessárias e outras vantagens para o projeto. O Sr. Ludwig fica ainda com partes beneficiárias que lhe garantem não só a fiscalização e o controle do projeto durante 40 anos, do mesmo modo que irá receber uma participação em todos os lucros que vão variar de 5% a 3%. Há inúmeros documentos, inclusive já publicados em livro, que mostram que esses 23 empresários, na sua grande maioria, são ou testas de ferro ou associados de multinacionais. Por outro lado ainda, esses mesmos empresários, ou pelo menos cerca de 20 dentre os 23, foram partícipes não apenas da preparação, mas do próprio golpe de 1964 no Brasil. Se corrigirem as suas gravíssimas distorções, o projeto dará certo. Se não, fracassará e será mais um sonho do caboclo amazônico que se desvanece. Isto aí é um projeto que praticamente a gente não conhece, né? A gente vê a evolução do trabalho
do modo de vida e tal, mas não pode chegar a uma altura de discernir qual é a razão e os princípios e as finalidades futuras, etc, etc.